podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, as alunas Liz e Laura conversam com a doutora Melissa Drummond sobre o cuidado com as mulheres e a importância do conhecimento ginecológico. Oi, eu sou a Laura Prestes, do primeiro ano. E eu sou a Liz Drummond, do primeiro ano. Hoje nós estamos aqui na presença da doutora ginecologista Melissa Drummond para falar sobre a saúde da mulher. Nós separamos algumas perguntinhas para você e eu vou começar pela primeira. Quais são os exames de rotina mais importantes que as mulheres devem fazer regularmente? Inicialmente é um prazer, muito obrigada pelo convite de vocês, estou amando participar disso aqui. E hoje nós vamos dividir alguns assuntos sobre saúde da mulher, tá? Em relação à sua pergunta, Liz, sobre quais são os melhores exames, os exames ideais para a mulher, isso é muito variável. Por quê? Porque depende da faixa etária. Então, meninas novinhas, jovens, adolescentes, existem alguns exames básicos que a gente faz para ver como está a saúde geral da menina, né? Ultrassom para ver útero, ovários. E mulheres mais velhas, existem exames mais específicos, como que a gente sempre ouve aí, a mamografia, ultrassom endovaginal, densitometria óssea, avaliação de tireoide. Então, acaba sendo bem específico para a idade. Tá, e como que nós podemos prevenir as infecções ginecológicas? Tá, sobre infecção ginecológica é um assunto que gera bastante dúvida realmente, tá, por parte das mulheres. A saúde íntima da mulher, ela depende de cuidados que ela vai ter dentro de casa, né, com a higiene íntima, uso de roupas leves que não abafem a região íntima, né, peças íntimas de algodão, sabonetinho específico para a higienização da região íntima. Uma dúvida muito frequente também é sobre a depilação da região íntima. Não é preciso depilar tudo para achar que tá bem higienizado, tá? Que mais? Eu já ouvi dizer que não é indicado depilar totalmente a área vaginal porque pode tirar a proteção contra infecções, bactérias, alguma coisa assim. Tá, essa é uma dúvida super comum mesmo, tá, Laura? Depilação completa, muitas mulheres são adeptas da depilação completa, mas realmente depilar tudo não é uma opção muito interessante, porque a nossa região íntima ela é muito sensível e muito exposta também. Então, atrito de roupa, micro-organismos que às vezes podem estar ali na calcinha, no biquíni, eles têm um ambiente ali mais favorável para proliferar. Então, a depilação é uma coisa que cada uma, não existe uma regra para depilação. Qual é o melhor tipo de depilação? Cada mulher tem a sua preferência, isso não impede, não é certo nem errado, tá? Então eu sempre oriento as pacientes, aquela que não quer depilar tudo, mantém os pelinhos mais curtinhos, porque a higiene íntima fica mais fácil e o abafamento também fica menor na região íntima, evitando a proliferação de fungos e bactérias que causam os corrimentos, as infecções vaginais. E quais são os sinais de alerta de problemas ginecológicos que as mulheres devem estar cientes? Tá, vamos falar da adolescência, das mulheres mais na faixa etária de vocês, que eu acho que vai agregar mais, as informações vão ventilar mais para esse público, né? Então, menstruação irregular. Então, aquela menina que tem uma menstruação muito irregular, tem mês que desce, mês que não desce, fluxo menstrual excessivo, cólica menstrual intensa, que impede ela de fazer as atividades dela diárias, de ir para a escola, né? Corrimento vaginal com cheiro, com coceira, com ardência, dor pélvica, que é a dor na região ali do útero, a região baixo ventre da mulher também, são sinais de alerta que a gente deve estar atento e procurar o médico ginecologista o mais rápido possível. Entendi. E quais são como que nós podemos manter o peso saudável para promover a saúde ginecológica? Estar no peso adequado é
é saudável para todos nós, né? Homens, mulheres, jovens, idosos. O excesso de peso, sobrepeso, acaba acarretando algumas doenças, algumas complicações na saúde da mulher, né? E o que eu sempre recomendo para as mulheres é atividade física, uma alimentação saudável, balanceada, não esquecer de ingerir bastante líquido, beber bastante água durante o dia, né? Evitar cigarro, álcool, uso de drogas. E o mais importante, para meninas que têm vida sexual ativa, é sempre utilizar o preservativo para se proteger das doenças sexualmente transmissíveis. E nessa questão do peso, os hormônios podem afetar também? Muito. Existem algumas doenças, né, que causadas por alterações hormonais, realmente, que podem aumentar o peso e causar algumas dificuldades com o controle de peso nessa menina, como, por exemplo, doenças da tireoide, ovários micropolicísticos, resistência insulínica, diabetes. São doenças que alteram os hormônios estão alterados e dificultam essa mulher de manter o peso saudável. Quais exames que são importantes para a mulher poder fazer durante um ano, assim? O ideal é toda mulher passar ao ginecologista a partir da primeira menstruação. Toda mulher passar no ginecologista, né, que ela escolheu, uma vez ao ano, para fazer os exames básicos de rotina. Ver se essa menina tá com todas as vitaminas em dia, se ela não tá com anemia, nenhuma disfunção hormonal, diabetes, tireoide. Fazer um ultrassom para ver o útero, o ovário, se não há formação de cistos no ovário. Então, para a faixa etária assim, da adolescência, é mais a consulta clínica, onde a gente vai tirar dúvida, vai conversar, ver sobre infecções genitais, desenvolvimento do corpo e a fisiologia da adolescente, né? E exames complementares para, dependendo da queixa ou do objetivo da consulta dessa menina. E voltando nesse assunto de hormônios, como que eles podem afetar no cotidiano das mulheres em termos de humor e praticidade também? Tá. Nós mulheres somos uma roda gigante, né? Um dia a gente tá ótima, no outro a gente já tá super brava, irritada, querendo matar o mundo. E isso é, em grande parte, essa oscilação hormonal que acontece durante o ciclo menstrual da mulher está envolvido, tá? Então, por exemplo, a famosa TPM. Por que a TPM acontece? É devido a essa oscilação de hormônios. Então, essa mulher pode apresentar, no período pré-menstrual, pela alteração hormonal, podem apresentar dor de cabeça, irritabilidade, alterações do sono, retenção de líquido, né? Então, muitos sintomas da TPM estão relacionados a essas oscilações hormonais típicas do período menstrual. E existem remédios para lidar com essas alterações? Existem remédios e mudanças de hábito de vida mesmo, né? Então, uma mulher que tem um autoconhecimento, ela sabe que aquele momento é um momento de alteração hormonal que ela está passando, ela está pré-menstrual, então ela já reconhece que ela está mais agitada, mais irritada por conta disso. Meditação, yoga, uma boa alimentação, estar bem hidratada, evitar o abuso de álcool, cigarro, né, cafeína, já ajudam bastante na melhoria dos sintomas. E quais são os tipos de métodos anticoncepcionais que a gente pode estar utilizando? Tá. Hoje a gente tem uma gama de métodos contraceptivos muito grande, tá? Então nós temos a pílula anticoncepcional, que todo mundo conhece. Dentro desses métodos de pílulas onde você pode escolher menstruar ou não menstruar, que são pílulas com pausa ou sem pausa. Injetáveis, que são injetáveis mensais ou trimestrais. Anel vaginal, que é um anel de silicone, que você usa um por mês dentro da vagina e ele faz o efeito contraceptivo. Adesivo, que você troca o adesivo a cada 4 dias, a cada semana. Existe o implante hormonal. DIU, existem 4 tipos de DIU diferentes, então para cada mulher um tipo de DIU pode ser indicado. E o uso do preservativo, tanto masculino quanto feminino também. Doutora, nesse período que nós estamos, é uma queixa constante. Como vai ser nosso futuro? E a gente gostaria de saber como você decidiu o seu.
Quando você teve essa ideia que iria cursar medicina, a sua especialidade, tudo isso que envolve a sua profissão? Ou seja, foi um sonho seu desde criança ser médica? Na verdade já era um sonho meu ser médica, né? Então, desde pequena, eu tinha uma admiração muito grande pela minha pediatra. E quando, na época que ela me atendia os meus irmãos, esse atendimento quase sempre era feito em casa, ela ia até a nossa casa para atender a mim, aos meus irmãos. E eu achava lindo ela chegar de maleta, médica, de branco. Aquilo para mim era um evento, né? E eu acho que foi nesse momento que me despertou a vontade de ser médica. Inicialmente, o meu sonho era ser pediatra, né? E depois a vida acabou me levando para a ginecologia, para a obstetrícia. Mas enfim, quando eu comecei o colegial, eu já tinha em mente que eu gostaria de fazer medicina e que era um vestibular muito concorrido e que não seria fácil. E essa mudança na escolha do curso de pediatria para ginecologia aconteceu como? A vida me levou. Porque foi assim, eu cursei, né, os 6 anos de faculdade e dentro do curso de medicina a gente passa por várias especialidades. Então, você faz uma época, um estágio que a gente fala, né? Em pediatria, cirurgia geral, anestesia, ginecologia obstetrícia, neurologia. Então, a gente passa por todas as especialidades. E nesse processo de formação, a gente acaba tendo contato com todas as especialidades e acaba descobrindo qual é a área que você mais se identifica. E nessa época eu percebi que não era a pediatria que eu me identificava, né? Eu me identificava muito com mulheres, de cuidar de mulheres, eu achava muito lindo a questão da gestação, do parto. Você criou uma afinidade com esse curso? Eu criei uma afinidade com a ginecologia obstetrícia. E como eu acho que todo mundo já é meio predestinado, né? Eu comecei a fazer estágios aqui na Santa Casa com um médico ginecologista que me convidava nas férias para participar do plantão, assistir partos, até os atendimentos. E eu fui pegando jeito e gostando e curtindo aquilo. Quando o estágio de ginecologia obstetrícia iniciou na faculdade, eu já estava muito propensa já a fazer tudo, a ter uma desenvoltura maior. E aí eu acabei migrando para ginecologia e obstetrícia, finalizei a faculdade e depois fiz a minha residência médica em ginecologia e obstetrícia em Ribeirão Preto. Hoje em dia você não trabalha mais com obstetrícia. Por qual motivo que você parou de trabalhar com isso? A obstetrícia é uma área que requer muita dedicação em tempo integral do médico, né? Então eu acredito que a gente que é mulher, médica, a gente tem mais do que o consultório e o hospital para cuidar, né? Então a gente tem os afazeres da casa, filhos, a família. Então foi um momento que a minha filha Liz nasceu e eu me vi na necessidade de estar mais presente, de participar mais da criação, dos momentos da infância dela. Então eu decidi que a obstetrícia me tirava muito da minha casa, da minha vida pessoal, porque eu estava sempre ausente nos momentos importantes. Então, antes que a Liz crescesse e fosse embora, eu decidi fazer só ginecologia, porque eu conseguiria ter mais qualidade de vida e participar mais da criação da minha filha. E esse estágio que você citou, foi um processo difícil? Alterou muito a sua rotina? Como que foi? O estágio ou a residência médica? O estágio que você fez com o estágio era durante as férias. Então, durante as férias da faculdade, eu vinha para Avaré e eu fui convidada a acompanhar o serviço da maternidade para conhecer, para saber, como acadêmica de medicina, para eu poder saber se lá era legal para mim, se eu ia curtir, se eu ia me identificar com aquela área, né? Então, quando eu vinha de férias da faculdade, eu fazia esses estágios a convite do médico do corpo clínico para participar dos procedimentos, mas na maioria das vezes como espectadora.
porque eu ainda não estava formada, então eu participava olhando, acompanhando os procedimentos junto com esse médico. Sobre a obstetrícia, você sente falta de ter aquele contato, de conversar com as gravidinhas, de ter aquele momento com elas? Eu acredito muito que a vida, ela é feita de ciclos, né? Então, enquanto eu era obstetra, enquanto eu atuava como obstetra, foi muito legal, foi muito gratificante, foi muito gostoso, trouxe muitos bebês ao mundo, era muito mágico, muito gostoso. Às vezes eu sinto uma saudadezinha, mas a minha qualidade de vida hoje é bem melhor sem atender as gestantes, porque o neném não escolhe dia e hora para nascer. Então pode ser de madrugada, à noite. Muitas vezes eu passava a noite com a minha gestante em trabalho de parto no hospital e no dia seguinte eu tinha um consultório para atender. Então, assim, era muito gratificante, mas também era muito cansativo. Você já teve alguma situação de perda durante o parto? Não, graças a Deus nunca tive nenhum óbito fetal, nenhuma perda de bebê que estava em acompanhamento comigo. Tá? Graças a Deus não. Mas enquanto eu fazia plantão, né, na maternidade, que eu atendia SUS e não as minhas pacientes, isso chegava bastante. Muitas gestantes chegavam com os bebês já em óbito dentro do útero e era uma situação assim muito triste, devastadora para toda a equipe. E você acha que esse meio onde ocorrem essas perdas, essas coisas que abalam o psicológico, podem afetar na vida pessoal do médico mesmo, em questões emocionais? Sim. A medicina por si só já é uma profissão em que você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, porque você está lidando com vidas, doenças, notícias ruins, né? Não somos deuses, nós somos homens, né, que estudamos e tentamos dar o nosso melhor. Mas nem sempre a medicina consegue resolver tudo, nem todo tratamento é bem sucedido. E quando isso acontece de não dar certo, de você perder um paciente ou de você não conseguir o objetivo do tratamento, é muito frustrante. E ali vai o seu autoconhecimento, o entendimento de que você fez o seu melhor, de que você se dedicou, que não foi por negligência. Por isso a necessidade do médico estar constantemente estudando, aprimorando, para que o risco de perder paciente e de tratamento sem sucesso sejam poucos. Mas o equilíbrio emocional, às vezes, existem situações que eles abalam um pouquinho, sim. Entendo. Hoje em dia você trabalha só no consultório, né? Sim, hoje eu atendo só consultório, de segunda a sexta-feira, os finais de semana eu tô livre, eventualmente emergências das minhas próprias pacientes que me solicitam direto no pronto atendimento, eu acabo atendendo também, mas só urgências. Não fico mais de plantão, não fico mais à disposição 24 horas. Conta um pouquinho de como era quando você ficava de plantão. Era gostoso, era cansativo, mas era muito gostoso, porque na maternidade, que era o setor onde eu dava plantão, né, inicialmente eu não comecei na maternidade, né, minto. Logo que eu terminei a minha residência médica em ginecologia e obstetrícia, o quadro de médicos obstetras já estava completo, não tinha lugar para mim. Mas eu já era médica, estava com meu diploma, precisava trabalhar, então eu comecei a dar plantão de transferência de UTI móvel, que é uma ambulância que transfere pacientes graves da nossa cidade para cidades maiores, para esses pacientes serem atendidos. Depois fiz um pouco de plantão de pronto-socorro, de pronto atendimento, e depois de uns 2 anos mais ou menos, houve uma vaga, abriu uma vaga na maternidade. Foi quando meus plantões foram direcionados para a maternidade. Era para ser você? Era, eu acho. Demorou um pouquinho, mas eu consegui conquistar o meu espaço. Bom, muitas meninas têm vergonha de passar no ginecologista pela primeira vez, porque não conhece, né? Tem vergonha, assim. E eu queria que você pudesse dar uma dica para as meninas, assim, para elas poderem passar essa vergonha e poder passar com você também. Tá. A primeira consulta ginecológica, eu acredito que para a maioria das mulheres
é um momento, assim, é um divisor de águas mesmo. Todas elas ficam muito constrangidas, né? E com medo de ter que ficar sem roupa, vergonha, de passar por esse momento constrangedor, né? Normalmente, a primeira consulta ginecológica da menina é mais um bate-papo, tá? No consultório eu faço dessa forma, porque eu entendo e reconheço que esse é um momento muito delicado e tudo muito novo na vida dessa adolescente, né? Como a consulta ginecológica é uma coisa que ela vai ter que fazer a vida toda, durante toda a vida dela, que seja da forma mais natural e agradável possível, que não seja um momento de constrangimento, de desconforto para ela, que seja um momento para ela tirar as dúvidas, para ela dividir as inseguranças, conversar comigo sobre todos os assuntos, porque o que é dito lá dentro fica, né? Então, a primeira consulta é mais um bate-papo, ela vai me conhecer, eu vou conhecer um pouquinho sobre o histórico dela, histórico de doenças, de família, medicamentos que ela usa, se ela tem queixas, dúvidas. E o exame ginecológico, né, que é o exame que todas têm muito medo de passar pelo exame ginecológico, se a menina não tiver nenhuma queixa, não tiver nada incomodando, que eu precise examinar naquele dia, a gente combina para um outro momento, num momento que ela se sinta mais à vontade para ser examinada. Então a gente combina, eu oriento, a gente estabelece ali um vínculo de amizade e eu deixo essa menina bem à vontade para ela ser examinada quando ela achar que está pronta. E retomando um tópico que nós já conversamos, mas que eu fiquei com uma dúvida, qual é a idade indicada para começar a usar os métodos anticoncepcionais? Enquanto métodos anticoncepcionais, a gente usa para que a menina não fique grávida, tá? Então, nesse sentido, é a partir do momento que ela tá tendo um relacionamento mais sério e que ela pode iniciar a vida sexual dela, então ela quer estar protegida para que ela não tenha uma gravidez indesejada na adolescência, porque isso vai atrapalhar muito o futuro dela, né? Ter um filho é lindo, é maravilhoso, é uma delícia, mas na adolescência, sem programar, é um transtorno muito grande para a vida da mulher, tá? Então, a partir dos 13 anos, 12, 13 anos, já existem pílulas específicas que podem ser utilizadas para essa faixa etária de meninas, que não vão interferir no desenvolvimento dessa menina, que não vão alterar o comportamento, o corpo dessa menina, porque é uma pílula adequada para a idade dela. Alguns métodos também podem ajudar com cólica, né? Eu já ouvi falar alguma vez disso. Sim, eventualmente a gente pode lançar a mão de métodos anticoncepcionais para tratamento de pacientes com cistos, porque o anticoncepcional é como se ele colocasse os ovários para dormir, né? Então ele bloqueia a função do ovário. Então esses cistos regridem enquanto a gente usa esse anticoncepcional na menina. Quadros de cólica intensa, como a gente falou no bloco anterior, né? Fluxo intenso, cólica intensa, também a pílula anticoncepcional acaba sendo um método que ajuda bastante a melhorar a qualidade de vida dessa menina. E esses remédios podem causar alterações corporais? Essa é uma dúvida muito comum, viu, Laura? Muitas mães que às vezes levam suas adolescentes para o consultório e a gente levanta a possibilidade, a hipótese de iniciar um método anticoncepcional, o medo realmente é isso. Mas ela vai engordar? Vai mexer com o corpo dela? Normalmente, quando bem indicada por um bom profissional, feito uma análise prévia dessa menina, e a escolha correta da pílula ou do método, não vai tendo mudança nenhuma no corpo da menina, tá? Como podemos detectar o câncer no colo de útero? Esse é um assunto super importante, né, Elis? Porque hoje a gente ainda tem um grande número de mulheres que acabam desenvolvendo câncer de colo de útero. Mais de 90% dos casos de câncer de colo de útero, o grande causador é um vírus chamado HPV. Já ouviu falar dele? Já sim. Já. Então, o vírus HPV é um vírus que a gente adquire em relações sexuais quase sempre desprotegidas, tá? A gente pode adquirir o vírus HPV de outras maneiras, mas a transmissão essencial normalmente é por relação desprotegida. Comum, né? Mais comum, exatamente.
Hoje existem as vacinas, né, até gratuitas no posto de saúde a partir de 12 anos, na tentativa de diminuir essa incidência do câncer de colo de útero nas meninas jovens, tá? Então toda menina deve estar vacinada contra o HPV, visto que mais de 80% da população sexualmente ativa transmite e está contaminada com o vírus. E nem sempre tem sintoma, tá? O vírus HPV nem sempre ele causa sintomas. Às vezes ele pode causar uma verruga, uma alteração ali no colo do útero, mas na maioria das vezes a infecção pelo vírus HPV ela é silenciosa. A mulher só descobre quando ela vai fazer o exame preventivo dela, que é o famoso Papa Nicolau, né? Você sabe o que é o Papa Nicolau? Não totalmente. Tá, o exame do Papa Nicolau é um exame que faz a coleta para análise de células do colo do útero, no intuito de rastrear células doentes pré-cancerígenas para evitar o câncer de colo de útero. Então, é um rastreamento para o câncer de colo de útero. E como é o tratamento? Quando já a doença já se descobriu que estava lá. Aí depende muito do grau de comprometimento que essa mulher tem no colo do útero, né? Então, por isso que eu sempre falo, todas as meninas sexualmente ativas, a partir de 18 anos, 20 anos, têm que fazer o exame preventivo, a coleta do Papa Nicolau todo ano, uma vez por ano, tá? Exatamente para isso, para rastrear, para prevenir, para detectar precocemente qualquer alteração no colo do útero, para que ela não tenha um câncer de colo de útero altamente invasivo, agressivo, que ela possa perder o útero e perder a oportunidade de ser mãe no futuro. E até a vida, né? Tem algum exame que você indica também que é muito importante para as mulheres fazer? Depende da idade, tá, Liz? Então, para adolescentes, são os exames laboratoriais, ultrassom, um bom exame clínico. Para mulheres a partir dos 40 anos, já a mamografia, ultrassom transvaginal, Papa Nicolau, né? Então, isso é muito variável, tá? Mas existem exames que são meio padrões para determinadas fases da vida da mulher, sim. E é verídico que as pílulas causam trombose? Isso é uma polêmica, né? Pílula e trombose é uma polêmica. Todo mundo chega lá e fala, eu não quero tomar hormônio, eu não quero tomar pílula, porque pílula dá trombose. Então, assim, isso é um mito, tá? Pode causar trombose? Pode causar trombose quando mal indicada, quando utilizada da forma incorreta, em doses muito altas. Então, é raro. A trombose por pílula não é uma coisa tão frequente assim que determine, por exemplo, a menina não usar a pílula com medo de trombose. O que ninguém fala, na verdade, é que quando uma mulher está grávida, ela tem 20 vezes mais chance de uma trombose do que tomando pílula anticoncepcional. Só que isso ninguém fala, né? E aproveitando que a gente entrou nesse assunto, o que é a doença trombose? A trombose é a formação de coágulos dentro dos vasos sanguíneos que podem obstruir ou impedir a circulação das pernas ou dos braços do corpo da mulher. E aí a gente pode perder uma perna, perder um braço e tudo mais. Mas normalmente a mulher que passa em consulta ginecológica, o ginecologista já vai avaliar qual é o risco dessa menina desencadear trombose por uso da pílula. Então, por exemplo, mulheres obesas, que fumam, mulheres que já têm problemas circulatórios, um histórico familiar. Essas mulheres vão evitar o uso de hormônios, porque elas têm um risco relativo maior. Agora, uma menina que não tem esses fatores de risco, a chance dela ter uma trombose por uso do anticoncepcional é muito, muito pequena. Uma pergunta muito importante que muitas meninas também têm dúvida é sobre quando você está menstruada, você poder fazer atividade física, que tipo te impede, assim, alguma coisa. Que dica você pode dar para as meninas que têm essa dúvida? Tá, fazer atividade física no período menstrual tem muitos benefícios, né? Então, até alguns anos atrás, acreditava-se que a atividade física durante o período menstrual era ruim, que a mulher tinha que ficar de repouso e tal. Mas a atividade física durante o período menstrual libera endorfinas, que são hormônios relaxantes e hormônios analgésicos, que diminuem muito a cólica.
tá? Então, durante o período menstrual, se você puder fazer atividade física, se sentir a vontade de fazer, você pode praticar sem medo nenhum, inclusive você vai ter os benefícios da liberação de endorfinas durante o período menstrual, sim. Agora, o desconfortável que eu acho é o medo, a insegurança, às vezes, de você estar menstruada e fazer um agachamento e acabar vazando e acabar sujando a roupa, né? Hoje a gente tem vários métodos absorventes, além do absorvente tradicional, né? A gente tem o copo coletor, tem o disco menstrual, que são formas de você controlar o sangramento, ter um melhor controle de vazamentos que você pode adquirir e utilizar para treinar, por exemplo, né? O disco menstrual e o copinho coletor são métodos muito bacanas que a gente pode utilizar durante a atividade física, minimizando muito o risco de vazamentos. E sobre a menstruação, originalmente era para ela ter cheiro ou isso é causado pelos componentes químicos que tem no absorvente? Porque eu já vi um artigo que falava sobre isso. A menstruação nada mais é que sangue e células de descamação do endométrio, que é a camada interna que reveste o útero, né? Só que o sangue em contato com o oxigênio, ele é meio de cultura. O que é um meio de cultura? Então, quando você fica com o absorvente muito tempo sem trocar, aquele sangue do absorvente, ele vira um ambiente muito favorável para a proliferação de fungos e bactérias, principalmente bactérias. Então, as bactérias é que liberam esse cheiro ruim. Tá? O que pode acontecer também é a mulher estar com uma infecção, né, uma infecção genital, uma infecção pélvica, e o sangue dessa mulher tem um cheiro forte, porque ela está com infecção. Agora, livre de infecção, essa mulher não está com nenhum tipo de infecção ginecológica, e o sangue dela, depois de um tempo no absorvente, fica com um cheiro ruim. É o contato com oxigênio e a proliferação de bactérias. Por isso que é tão interessante, tão importante, a gente está fazendo a troca frequente do absorvente, não ficar com o mesmo absorvente muitas horas do dia. Sobre o coletor menstrual, mulheres também que não tiveram relações sexuais podem utilizar? É mais difícil, Liz, porque para a gente colocar o coletor menstrual dentro da vagina, é necessário que você já tenha um autoconhecimento, uma facilidade de introduzir o copo coletor. E a menina que nunca teve relação sexual, que tem o ímen, né, a virgindade ali, aquela pelinha chamada ímen íntegro, que não foi rompida ainda, na colocação do copo menstrual esse ímen pode romper, pode ser bem desconfortável, doer. Mas as meninas que já tiveram relação sexual conseguem usar o copo coletor, às vezes precisam de um pouco de orientação, de ajuda do ginecologista para saber como inserir, como retirar, como faz para usar, mas é um método bem interessante, bem comum, mas para mulheres que nunca iniciaram vida sexual ainda, não é um método que eu recomendo. O absorvente interno também, né? A mesma história, né? Então, tem muitas coisas que falam assim, não, a menina virgem pode usar o absorvente interno, não tem problema. Poder pode, mas ao introduzir o absorvente interno, pode acontecer de rasgar o ímen, de haver a ruptura do ímen dessa menina. E aí, ela ter dor, ter sangramento, porque na hora de colocar, houve o esgarçamento ou até rasgou mesmo a pelinha. Porque o ímen, ele é uma pelinha muito fininha, é uma membrana, tá? É uma membrana. Então, qualquer coisa que for introduzida dentro da vagina pode romper essa pelinha. Tem alguma possibilidade de alguma mulher já vir com o ímen rasgadinho, que não tá mais lá? Existem vários tipos de ímen, tá? Mas, normalmente, o ímen aberto não é uma coisa comum da gente ver, não. E sobre todas essas informações que a gente compartilhou aqui, como você transmite elas para suas pacientes? Eu costumo conversar bastante com as minhas pacientes durante a consulta. Então, tento dedicar o máximo ali aquele momento para ela trocar ideia, para tirar dúvidas e tal. Mas, recentemente, não faz tanto tempo assim, eu acabei criando um Instagram.
Nesse Instagram, eu decidi dividir um pouco do meu conhecimento, de tudo sobre assuntos femininos, de saúde da mulher, para que as pessoas que têm acesso e as que também não têm a possibilidade de ter acesso a uma consulta ginecológica mais completa, para que essas mulheres pudessem se orientar. Tá? O Instagram é Doutora Melissa Ginecologista, tudo junto. Lá vocês vão encontrar muita informação bacana, tudo sobre saúde da mulher. Vale a pena dar um pulinho lá, porque com certeza você vai achar um assunto que você tem dúvida e que você já teve vergonha de perguntar e não tem para quem perguntar. Então lá é um canal bacana de sanar dúvidas. Muito legal. E nós, no nome de nós duas, nós queríamos agradecer a sua presença aqui e tudo que a gente pôde bater papo hoje, porque realmente foi uma experiência muito informativa e que eu tenho certeza que... São curiosidades de muitas meninas que não têm a oportunidade de conversar com alguém e poder compartilhar disso. Sim, eu que fico muito honrada e muito feliz por poder dividir um pouquinho do meu conhecimento, das minhas dicas com vocês, com as meninas que vão assistir esse podcast. Então foi um prazer participar desse momento com vocês também. Viu? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.